Fala, meu povo, estamos aqui. Oxi. Que história é essa? Quem é esse foi que rapaz apareceu aqui, aqui? sério? Acabei de ser promovido aqui. Então Tá fala, certo. meu povo, sou eu. Estamos aqui hoje com um convidado que chega, tô me tremendo. Eu já me tremi Tô todo. nervoso, mano. tô nervoso. Se eu tivesse bom, eu tava me tremendo no caixão agora aqui. Ele que é professor titular da Universidade Federal da Bahia, coordenador da residência de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Santo Antônio, Obras Sociais e Mandouros. Até parece que a gente não já falou isso toda vez que a gente vai se Eu apresentar lá. conheço o CRO dele de cabeça. Doutor Roberto Azevedo. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Todos os residentes em atividade de ex-residentes têm que curtir o canal, tem que compartilhar. Internos. Tem que dar essa força aí, porque tem muita coisa a agregar que eu tenho certeza. Com Professor, certeza. uma honra inimaginável ter o senhor aqui no consultório. Dentro do nosso consultório, já pensou? É algo assim surpreendente, estamos muito felizes, é uma realização pra gente aqui. Inclusive a gente vai ter um quadro seu ali com a gente, Luiz porque tentou muito. tem que tietar, né? Então tudo que a gente tem, de certa forma, vem dos ensinamentos dele, que ser professor não é fácil, né? E a gente... Bruno mesmo viu hoje. Ser professor não é fácil e o verdadeiro professor, na minha opinião, é aquele que não só passa a lição, mas te prepara para a vida. E o senhor é formidável nisso. Então eu queria agradecer o seu aceite do convite aqui para participar e gostaria de iniciar a primeira pergunta, que é uma pergunta clichê que a gente faz, que é a seguinte: o senhor consegue separar o doutor Roberto, professor, doutor Roberto Azevedo, do pai de família, de 2 filhos, de doutora Gilma, ou é uma coisa só? Primeiro, eu queria agradecer as palavras de vocês, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. Aprendi muito aqui com o prodígio. Bruno, que para mim é um prodígio. A gente já conversou sobre isso, excelente cirurgião. Eu tenho condições suficientes, tempo suficiente para dizer isso. Então, Bruno, fica aqui meus parabéns. E não é demérito nenhum a gente aprender com os mais novos, com os mais velhos, com os iguais a você. A gente tem que, para aprender, calçar as sandálias da humildade e saber querer aprender. A gente tem que querer aprender. Eu não quero fazer os meus gestos que já são peculiares. Já me são peculiares e que muita gente acaba imitando. Eu vou tentar me conter hoje. Quando a Priscila chegou a primeira vez, ela só fala. Então, eu fico sempre com aquela filosofia socrática de tudo que sei é que nada sei. E a gente tem que sempre ter essa sede de saber, independente de quem seja a pessoa, se é mais novo, se é mais velho, não importa. Se ele tem um conhecimento, eu estou atrás para aprender. Eu acho que é isso que norteia a minha vida profissional. Em relação ao que você me perguntou, Luiz, pergunta cabiciona. Você é danado. Mas eu sempre falo isso também. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso do lar. Então, se você não tem paz em casa, não adianta você ser um baita de um sucesso, porque no final das contas, quando você ficar velho, caso você consiga chegar lá, o que vai contar são as suas relações familiares. Por mais que você seja um sucesso profissional, é o sangue, no final das contas, que cuida de você. Então, quando você ficar velho, quando eu ficava horas no hospital, que eu ia de madrugada no HGE logo no começo, para ver paciente, eu ia porque tinha alguém para cuidar dos filhos. Eu ia porque sabia que tinha alguém em casa tomando conta. Vestindo a camisa. Vestindo a camisa. Se eu não tivesse, como é que eu ia? Então, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso do lar. Professor, Primeiro lugar para mim é família. É prioridade.
Saúde e família. Depois. Trabalho. Sua Prioridade. esposa é né? dentista também, professor? Minha esposa é dentista. Então, Conhecemos lá entendi. na faculdade. Na época de faculdade temos 32 anos de casado. Coisa boa. Fé em Deus. Se eu estiver vivo. Eu espero. Eu posso estar sem cabelo. Eu posso estar sem cabelo. Mas quando começou Mas a tem que- residência, ele tinha O cabelo. coração vai estar batendo. Tem que diminuir a cachaça. É. Aqui é suco, é uma groselha. Tem uma groselha aqui, laranja. Tem que diminuir a cachaça. Mas eu já falei que hoje eu tô começando a maior dieta da história. Aham, tá bom. Então, a partir de amanhã. Dieta do a partir de ovo. amanhã, que hoje é um dia especial pra gente. Professor, falando em família, o senhor tem um irmão gêmeo, que é médico, também tá na área de saúde. Então, o que é que fez o senhor não ir pra medicina e ir pra odontologia? E outra pergunta. Na verdade, em casa somos 5 homens. Agora, claro que o irmão gêmeo é aquele que mais influencia, né? Que é o seu amigo mais presente. Tudo a gente fazia junto. E o fato de você ser muito Próximo. próximo, né? Todas as brincadeiras eram juntas, então formava a dupla. Quando tinha um baba, né? De futebol. Aí ficava Rodrigo, Aqui chama racha. Rodrigo e Rogério. Era sempre eu contra eu e Ricardo. Então sempre tínhamos muita proximidade. E Ricardo, que é o nome do meu irmão gêmeo, né? Anestesista. Ele sempre foi muito dedicado e estudioso. E Como o senhor. E isso é importante na vida de todos nós, é essa concorrência salutar. Se a gente está cercado com medíocres, a tendência é a gente ser medíocre. A referência vai lá pra baixo. Vai lá para baixo. Se a gente está cercado de gente boa, lhe levanta para cima. Você vai ser alavancado. Então, a gente tem sempre que procurar boas companhias. E Ricardo era sempre muito estudioso. E isso me levava a também estudar mais, porque eu não queria ficar atrás. Tinha essa competição. Tinha essa competição brava. Nenhum gostava de perder do outro. O pau comia. E tem muita gente que não acha isso saudável, né? Mas até na própria residência a gente alimentava A gente isso. tinha uma competição, mas que nada. O que eu falava para vocês, olha, eu incentivo prêmios, né? Quem vai ser o melhor residente? Eu dava uma... O cacete rolava lá. eu dava Sempre de algumas histórias que... sempre no final do ano havia a eleição do melhor residente. E eu falava, vocês têm que querer ser o melhor. Não pode passar por cima de ninguém. Inclusive entre a gente, né? Teve a mesma competição que a gente era colega. Qual é o Entre problema? vocês dois? E Sim. Priscila passou Quer dizer, pro meu amigo. Valdo. Aí, mas tá em casa, mas tá em casa. Eu te ajudei. Priscila foi eleita a melhor residente, não foi? Empatou eu e Felipe. E o mais importante é você querer ser, mas sem querer passar por cima de ninguém. Exatamente. Qual é o problema de você ser ambicioso? Desde quando você tem a ética na sua conduta em ser o melhor? Não passei por cima de ninguém, mas eu quero ser o melhor. A gente tem que ter essa ambição. Senão você não chega a canto nenhum. Você vai se tornar um belo de um medíocre. Mais um na multidão. Então, quando eu tô bebendo aqui esse chá, Chá gelado. Falar nisso, esse chá tem que ser o melhor chá que você está bebendo. Porque pode ser a última vez que você está bebendo. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, tudo que você fizer, você tem que dar o seu melhor. Você tem sempre que tirar as melhores sensações do que você está fazendo. O presente é o seu melhor presente. Com certeza. E Então, aí, o que aconteceu? Da Voltando. odontologia, o embate entre medicina e odontologia. Então, o que aconteceu? Em casa. Como a gente era muito próximo e Ricardo era muito... né? Até hoje era muito estudioso. Eu falei que eu não queria mais essa competição acirrada. bandeira branca. E isso partiu de mim. Não partiu dele. Nem ele também me proibia de eu querer fazer medicina. Tanto é que eu brinco com o Carlão até hoje, o anestesista. Não tem problema de falar o nome dele.
de que eu passei em medicina na Baiana e não fui fazer medicina na Baiana. Então, a odontologia foi uma escolha. Ah, isso é bom. Foi uma escolha que eu falo sempre porque tem muito médico que fica achando que você fez odontologia porque não passou em medicina. Esquecendo que você fez por escolha. Isso. Eu escolhi ser, porque se eu quisesse ser médico, eu ia ser médico. Qual é o problema? Então é o que eu falo para ele. Olha, eu fiz odontologia por escolha e você tem que agradecer a mim que você ficou com minha vaga, porque eu... Minha mãe... Sua sorte que eu fui pra odonto. Manhinha tem a lista do... Até hoje ela tem a lista dos aprovados da E o Baiana. senhor No jornal, né? Do jornal da primeira lista, né? Porque da primeira chamada. Depois tem segunda, terceira, quarta, de acordo com quem vai ou não vai se apresentar. Sim. Na matrícula. E eu falei, e o seu nome não estava lá. Eu procurei, Carlos Cardoso, não estava lá. Mas olha, eu digo para ele, eu fiquei feliz porque você virou um médico responsável, um bom anestesista. Então fiquei contente. E hoje estamos trabalhando juntos. É tudo uma obra de Deus. Sim. A gente não sabe por que Tudo tá acontece escrito. isso, né? Olha o Luiz aqui. Coincidências não existem, não. Eu, na minha trajetória, quando eu defendi o título, quando eu defendi para ser titular, que eu fiz o meu memorial, e aí a gente vai vendo tudo que acontecia Tudo e as se encaixa coincidências, as coisas que aconteciam, eu falei, só pode ser o dedo de Deus, não tem Não outra tem explicação. Inclusive, até o senhor estar aqui hoje também Claro. foi isso, pois porque é. a gente fez a sociedade agora. Tudo faz tem uma recentemente. explicação, Uma tudo tem uma semana, explicação. é E eu sempre tô nessa vanguarda da estética, da cirurgia estética. Era a minha própria pergunta agora. O seu irmão é médico, o seu é dentista. Como é que tá a opinião dele e a sua em relação a esse avanço estético odontológico, novo mercado que está... A nossa opinião não significa nada. Nada. Absolutamente nada. Quando a coisa vem, meu amigo, ninguém segura. É que nem aquela multidão que chega e um ou dois não vão conseguir segurar. Assim como foi com a toxina botulínica. Tendência, né? Aquela reserva de mercado toda que os médicos fizeram. Hoje o dentista faz e faz muito bem feito. Bem feito. Tá aí você. Maus profissionais vão existir em qualquer campo. Sempre vai existir. O que não pode é impedir que a gente faça. Porque fica parecendo que a gente é órfão de pai e mãe que não tem um conselho para lhe defender, para lhe punir, caso você esteja fazendo alguma coisa ruim. Entendeu? A gente não é órfão de pai e mãe, não. Nós temos um conselho de classe, tão bom quanto qualquer outro conselho, e que está aí para fiscalizar o exercício da profissão. O que não pode é cercear você, proibir você de fazer dentro da sua área de atuação. A face, para mim, é a área de atuação do cirurgião dentista. O que tiver dentro da face, a gente pode e deve fazer. Com competência, responsabilidade. Responsabilidade, treinamento, que é o que a gente veio fazer aqui. Procurar ter um bom treinamento para ter responsabilidade na hora de você fazer isso com o seu paciente, porque é uma pessoa que você está tratando. Concordo. O senhor acha que os próprios dentistas poderiam se ajudar mais nessas lutas, dessas tendências? Porque muitas vezes a gente até pode escutar um colega ou outro que não apoia, um colega que já está mais na frente nessa área, que agora é estética, mas amanhã pode ser outra coisa. Às vezes os próprios colegas não abraçam aquela nova tendência. O senhor acha que isso acontece ou não? Eu acho que acontece muito. Os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Nós mesmos. E isso já de muito tempo. O dentista não é politizado. O dentista vem de uma época em que ele se trancava no consultório e esquecia o que acontecia lá fora. E isso mudou. Hoje, eu acredito que 70% dos dentistas depende do SUS. Tem um emprego, que é o que mantém a vida dele. E tá satisfeito com isso? E algum PSF da vida. E o consultório ficou
a menor parte. É verdade. Entendeu? Então, eu me lembro quando eu entrei ainda no meu primeiro emprego, foi no governo do estado, no IAPSEB, e os médicos tinham 2 dias para operar no hospital. Eles não iam para o ambulatório, não faziam ambulatório. Na semana, então, eles iam segunda, quarta, sexta, terça e quinta, eles tinham direito de não ir, porque eles operavam fora. Quando eu fiquei sabendo, eu fui lá no chefe falar. Falei, eu quero também, porque eu opero fora também, no hospital. Eu quero um dia, não opero tanto quanto algumas especialidades médicas. Mas quinta-feira eu não ia. Certo, certíssimo. Então a gente tem que brigar por nossos direitos. Às vezes Não a é gente porque se coloca A gente mais pra escuta baixo. vai fazer medicina. É como se isso fosse sair. Não é. Assim como tem dentistas ruins, existem médicos ruins. Exato. O que é importante é você ser bom no que você faz. Valorizar. Nós temos que nos valorizar. Com certeza. Se a gente não se valorizar, quem vai lhe valorizar? Quem? Agora a gente tem que entender que médico não é nosso inimigo. Não, Porque a gente tá falando médico, dentista, né? Fica A gente Como se parecendo fosse que uma são. rixa, né? Ou é um ou é outro, né? Não são. Não são. Se a gente tá bem, eles vão estar bem também. Se você tem muito caso operando no hospital, para eles não é bom? com certeza. Para a enfermagem não é bom? O Anestesia. hospital vai estar cheio, vai estar com paciente, vai estar ganhando dinheiro. Só sabe todo mundo trabalhar, né? Que aí ganha Então, todo mundo. ninguém é mais importante do que ninguém. Um hospital só funciona se tiver alguém para tirar o lixo, Limpar a sala. limpar a sala. Que é tão importante quanto no processo, né? A gente só tá fazendo isso aqui porque tem um técnico ali competente. Serginho, não é só... Serginho é cantor. Já estudou medicina. Ó, Serginho já. Ele já fez, no mínimo, já fez- 5 faculdades. Já que fez eu sei, medicina e desistiu porque isso aqui é o sonho dele, é o que ele prefere. E desistiu de medicina. E está certíssimo, porque o sucesso é ser feliz. Com certeza. O que é que adianta? A grande crise da medicina hoje é vocacional. As pessoas estão fazendo porque acham que médico ganha dinheiro. É só por dinheiro. Muita gente. Não é pouco, não. Então, a crise da medicina vai ser vocacional. Já é. Eu vejo muito médico que não gosta de atender gente. Se não gosta de atender gente, vá fazer Não é pra fazer outra área de coisa. saúde. Vá ser veterinário. Para atender cachorro. E ganha dinheiro, viu? Porque eu deixo em mim. A questão... Meu amigo. A questão é essa, Luiz. A gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar. Nada que eu fiz na minha vida, eu fiz colocando o dinheiro em primeiro lugar. Quando eu fui lá para o Santo Antônio, que eu não conhecia o Hospital de Irmã Dulce, em 1992. Então, tá fazendo 30 anos. Mas o que te levou a fazer cirurgia antes de cursar bucomaxilofacial? Porque era bem incipiente ainda, né? Não existia praticamente cirurgia lá na faculdade. Mas como foi que surgiu essa vontade? Assim? Foi uma palestra que um cirurgião de São Paulo, que eu acho que foi o Ronaldo que levou, para falar sobre cirurgia de ATM. Veja, de ATM. Olha, Igor ali. Amigo. E ele Igão falou, tá ele ali. mostrou uns casos, né? Mostravam as fotografias de cirurgia de anquilose. E aquilo me encheu os olhos. É um mundo, na verdade. Aí eu falei assim, Paixão à primeira vista. isso, Então, mas- amor à primeira vista. Quando o cara apresentou aquilo, e eu perguntei para ele se ele era dentista ou era médico, porque tinham professores lá na época que eram médicos. Sim, E que tinha tava muitos. operando ATM. Não, que Não, professores os da professores faculdade. da faculdade eram médicos e Ah, dentistas. tá, entendi. Era muito comum o bucomaxilo lá na Bahia Ser médico. ser cabeça e pescoço. O que não significa que ele era bucomaxilofacial. Ele era um cabeça e pescoço e tinha formação em odontologia. Isso não o torna bucomaxilofacial. Era um erro, porque não tinha bucomaxilofacial. Então, quando você não tem alguma coisa, outra pessoa ocupa o lugar. Ocupa o lugar até vi um mais... Então, como não existia bucomaxilofacial na Bahia, o que é que acontecia? Um cabeça e pescoço, que tinha curso de odontologia, se arvorava
bucomaxilofacial. Então, eu tinha alguns professores que eram assim. E eu fui perguntar para esse professor, você é médico? E Como a ele gente falou, faz, não, né? eu sou só Licença, dentista. Eu professor. falei, é isso que eu quero fazer. E isso foi no primeiro ano de odontologia, primeiro ano. Aí eu comecei a... Primeiro ano já sabia o que eu queria. Já sabia o que eu queria. Na graduação, seu era um do fundão ou era da primeira Eu sempre fui de primeira fila. Sempre, nunca dei trabalho para estudar. Coisa boa. Passei de primeira no vestibular, de odontologia e de medicina. Escolheu, teve o poder de escolher. Escolhi e não me arrependo, porque eu vou lhe dizer, eu falo para os meus filhos, pode olhar que aqueles populares da sua época são os lenhados de hoje. Aqueles que falavam que você estudava demais, que você não ia para festa, que você era tapado, são os lenhados de hoje. Eu tenho um colega mesmo, que aí nesse caso eu não vou citar o nome, que me procurou no Cebeu para fazer o implante dele no Cebeu. Da mesma época também. Na mesma época, Cebeu. formado Cebeu no O mesmo... CBU é um curso. curso de atualização, de É onde você estabilização, faz um procedimento mais barato. pós-graduação. E quem me apresentou foi Fábio, que é o técnico de lá. Até hoje a gente pega os tempos professor, dele. aí eu vou botar É ele... meu amigo. Porque é um dentista alinhado aí que tá precisando. E Fábio fala, viu? Fábio... Eu vou deixar a Fábio aqui na Berlinda, tomara que ele não escute. Mas ele merece. Ele merece. Ô, professor, e o senhor acha que foi muito difícil acompanhar todas essas atualizações dentro da odontologia? O senhor sentiu algum obstáculo nesse meio tempo? Teve alguma virada de chave que o senhor percebeu? Rapaz, tô ficando pra trás aqui com esse monte de gente postando essas coisas na internet, eu não tô postando. Ah, novidade. Veja, Priscila. Na época do senhor, como Na na minha graduação, época... usava luva? Não usava luva. Porque eu entrei na faculdade em 84. Em 1984, não se usava luva. Só começou a usar luva em 1987, 88, por causa da AIDS. Então, o dentista só começou a usar luva por causa da AIDS. Porque na época a AIDS não tinha cura. Como até hoje não tem, mas hoje você tem os coquetéis e tal, que você Tem controle. mantém um controle. Não cura, mas controle. Então, não se usava luva. O dentista não tinha medo de hepatite, não tinha medo de nada. Lavava a mão, Lavou, tá nova. lavou, chegou, tá nova. Então, isso já foi mudança de paradigma, né? Eu já peguei ali aquela mudança de paradigma. Observe que naquela época não tinha internet. Não tinha telefone celular. Instagram, WhatsApp? Nada. Então, isso aí de você já começar a ter Instagram, Facebook, já foi novidade para mim. E a gente tem que ficar na vanguarda. Porque senão, o que é que acontece? Você vira um Tiranossauro Rex. Ninguém chega perto, porque tem medo da sua mordida. Mas, ao mesmo tempo, fica assim falando, pô, ficou na antiga. Né? Virou um fóssil vivo. Mas estar na vanguarda, estar atualizado é uma coisa que a gente vê de gerações mais antigas. Às vezes não tem nem a vontade de querer saber se vale a pena de fato e manter. O que o senhor atribui a essa grande quantidade de professores de muito tempo atrás, mais antigos, de não buscar se atualizar? Porque são pessoas inteligentes, professores, que Interessados. que sabem que a coisa muda, até porque eles já viveram um bocado. Mas chega um determinado momento que dá vontade de não ir mais além, como Rapaz, professor, eu como não sei, cirurgião. Eu não sei o que passa na cabeça de cada um, né? Mas tem que ter essa fome de saber. Tem que ter essa fome de saber. Tem que ter humildade para querer aprender. Mas isso Coisas relaciona novas. mais a paixão. E aí a pessoa fica enraizada. Ela fica uma árvore enraizada, com raiz profunda, e que não enxerga um palmo à frente do nariz. Porque eu posso estar, por exemplo, fazendo um tratamento hoje que para mim está bem. Ah, eu estou tendo bons resultados. Para que eu vou mudar? Se eu estou tendo bons resultados. Sim. Mas se eu continuar só fazendo isso,
Eu não vou evoluir. Se torna uma pessoa limitada. Eu vou ficar sempre fazendo daquele jeito. E será que o outro jeito não é melhor? Só porque eu acho que esse meu jeito tá dando certo? E fica nessa, não quer nem ter a experiência, né? Não tem experiência, fica ali sempre com aquela mesma coisa na cabeça. Virou um dinossauro. E o que é que o senhor acha da... A gente tá aqui com um blogueiro, né? É verdade. Doutor Bruno tem 300... Quando a gente começou o podcast era 250. Agora tem uns 350 mil seguidores já. O que é que o senhor acha dessa exposição da área de saúde nas redes sociais? Porque... Eu vou fazer uma ressalva aqui depois. Entendi nada. Porque tem uma parte boa e uma parte ruim. A parte Tudo, boa... como tudo na vida. Tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Com certeza. O que é que acontece? No Instagram, você não vai ver os resultados ruins de Bruno. É o mundo feliz. Só resultados bonitos. Só gente bonita e feliz. Apesar de terem muitas e muitas pessoas com depressão, mas com Com a foto lá, com feliz da um vida. sorriso bonito, nariz perfeito, estruturado, com laser. Com laser. Então, esse é um lado que, de certa forma, movimenta toda a economia. Por que as pessoas querem um nariz bonito? Por causa da foto no Instagram. Já pensa mais na frente. Às vezes Por nem quê? incomoda. Por que Hollywood estabelece padrões de beleza que você quer ser igual a uma atriz ou um ator de Hollywood? Porque isso movimenta a indústria inteira. Porque isso a pessoa não quer ser gorda. Você já viu algum gordo? Olha, eu sou gordofóbico só com quem merece. Mas quando aparece um gordo no filme de Hollywood, ou ele é o comediante do filme, ou ele é o bandido. É um A estereótipo. mocinha, a mesma coisa. Se for gorda. Nada contra os gordos. Vai ser Igor tá ou olhando ali um agora. filme de Igor vai comédia, aparecer aqui, vai ser minha ou vez. um filme de comédia, ou ele vai ser a bandida. Não atribuíram isso ao Leandro Hassum, que ele fez a bariátrica, ficou mais mal, o pessoal vai perder a graça. Perdeu a graça. Porque já criou-se um É um estereótipo. Isso é estereótipo. verdade. É um estereótipo. E as pessoas querem esse padrão. Doa quem doer. Não, Doa pior quem que é. doer. E vai pagar por isso. Vai pagar não só dinheiro. Vai pagar pela paz, pela saúde. Porque vai fazer das tripas coração para ficar no padrão que Hollywood estabelece. E aí você não pode ser feliz por causa disso? Aí é que tá, o Instagram, ele joga isso e bota o padrão Até que tem que ser ali até os o... filtros do Instagram, que você já se vê melhor ali. Você já fica se imaginando daquele jeito. Daquele Por isso jeito. que já pensa já tem logo filtro que você dá volume no lábio, tem gente que no afina procedimento o nariz, estético. e Porque aí eu você me já olho tá no lá. filtro e vejo meu nariz mais fininho, eu digo, rapaz, vou lá em Bruno. O que eu ia falar aqui que a Priscila estava perguntando e me veio na cabeça é porque é mais difícil para o paciente escolher bons profissionais. Porque existe uma gama tão grande e de só coisas Isso, bonitas. e se vê tudo Lógico tão que bonito. todo profissional... Você eu, não Priscila, pode todo escolher mundo- um profissional por Instagram. Essa Mas é é o que acontece. essa é a Infelizmente. posição. Que, assim, o Bruno tem muito seguidor, mas ele é muito competente no que ele faz. Mas muita gente não é. Ele só posta os casos bons, como qualquer um. Qualquer outro. Não existe complicação. Não existe nariz necrosado. Apesar que eu Não nunca tive. existe nariz. Não existe nariz que não tenha ficado bom. Que você não tenha que fazer retoque. Só Então acontece com você quem não opera. pode escolher. Eu não estou dizendo aqui que as complicações só não ocorrem naqueles que não fazem. Todos, Então todos quem passam por faz isso. pode ter acidente e complicação. Isso faz parte de qualquer um. Todos nós aqui temos telhado de vidro. Mas você não pode escolher um cirurgião por causa de resultado de Instagram. Você tem que procurar alguém que fez. E indique, olha, aquele é um bom profissional, olha Essa é a melhor como meu coisa. nariz está bom. Né?
minhas facetas, também que Bruno também faz faceta, tô fazendo propaganda aqui. Propaganda cara, viu? É isso que define, não é foto de Instagram. Dentro do Mas seu as núcleo. pessoas estão tão já enraigadas com isso que não percebem que o Instagram é um mundo feliz. O perfil de alunos. Olha, na residência ainda a gente Consegue um padrão. Né? consegue um padrão alto. Pelo perfil Pelo do perfil serviço, do né? Só serviço. fica quem aguenta, né? Assim, quem Exato. aguenta porrada. Vamos dizer, Tanto né? é que esse ano saiu um, porque não aguentou. Começou isso da nossa Isso. turma, né? E essa coisa pode ser que já fique mais comum. Mesmo com o critério todo de escolha do candidato para ser o residente, o que eu percebo, Bruno, é que vai acontecer com mais frequência. Uma coisa que só tiveram dois, um de Alagoas, Fábio, Que saiu? que saiu há muitos anos atrás, não lembro quando foi, acho que foi da turma de Lucas. Na Juliana nossa Minho. turma. Juliana Minho desistiu, mas foi por outros motivos, né? Foi por motivos pessoais. Mas esse que saiu agora foi porque não aguentou mesmo, Ah, o entendi. Rojão. Então, muito raros. O que eu acho que vai acontecer é, nós vamos ter mais, vai ser mais frequente isso porque as pessoas estão hoje achando que tudo é fácil, que tudo vem com facilidade, No final de semana você já vai aprender tudo. que você não precisa se esforçar para nada, que tudo é uma questão de politicamente incorreto. Mimimi. Mimimi, em outras palavras. Até cai no mercado do trabalho, né? Tudo hoje é mimimi. E você, Mas o para Acel vai operar... lá. Sempre vai pagar, né? Que você alivia aqui, mas lá na frente o mercado. Com certeza. não Você tem vai que- aliviar. O mercado não perdoa. vai, a Não vida não vai vai aliviar. nada. Então você tem que aprender a criar o couro, engrossar o couro, durante o curso. Não é depois. E eu fico feliz, viu, Luiz? Porque eu vejo que quem sai do curso tá bem. E Está bem. lá no momento talvez a pessoa não entende muito, mas depois, né? Você vai Exato. E, amadurecendo, né? e eu E até agradece recebo Pois é. elogios, né? Como o do Marcos Pita, que disse que o curso lá da residência nossa lá de Irmanduce e da UFBA é o melhor curso do Brasil, porque ele recebe alunos do Brasil inteiro, E receber um elogio de uma pessoa que que Uma é grande uma pessoa de referência. referência da área. Isso para mim, eu falei Com para ele, certeza. olha, Pita, isso aí para mim é um elogio que eu vou levar pro resto da minha vida. muito bom. E a gente fica orgulhoso também, né? Por Demais, fazer parte. demais. Claro. Eu Vocês espalho fazem- pra todo mundo também, né? Todo mundo que passou deixou um pontinho ali Sim, com certeza. de referência no curso. Ô, Então, professor, o e o curso é senhor uma construção de 20 anos. Né? não, 20 não começou ontem, né? não começou ontem. Tem muito tempo já, então é uma coisa muito sólida. Professor, e o senhor é referência também como professor. Como é que surgiu essa vontade assim de ser professor? Foi durante a graduação? Já tinha essa vontade de ensinar? Ou você ouviu o Era fazer concurso essa e aí, ó. Essa coisa da vocação para professor começou com um professor, um finado. Professor Manuel, que foi meu orientador do mestrado. Ele era professor de microbiologia, Manuel Mai Pereira. Ele é médico, microbiologista. E ele ia dar, quando eu cheguei na primeira aula dele, que eu escutei ele falando. A forma como ele se expressava? A forma como ele se expressava, a forma como ele me encantava. Eu falei, é isso que eu quero dar aula também. E ele não era orientador de ninguém do mestrado. Eu fui pedir para o coordenador. Primeiro ser perguntei a ele se ele podia me orientar. Ele se assustou? Porque Ele se assustou, mas aceitou. Aí eu falei, pois eu vou pedir, viu, professor? Tudo bem, vai pedir. Olha, formamos uma amizade. E depois quando eu me formei, eu trouxe ele 2 vezes aqui em Salvador. E antes dele morrer, eu tive essa honra de
chamá-lo aqui e homenageá-lo lá na formatura. Poxa, Tinha uma das isso aí. formaturas. E disse lá no púlpito no dia: vocês estão aqui graças a ele. Poxa. Graças a ele. Porque foi ele que me fez seguir a carreira de professor. Porque eu não tinha, quando eu fui fazer o mestrado lá, não foi porque eu queria ser professor, é porque não tinha curso mesmo. Só tinham poucos cursos no Brasil. E é engraçado como a gente sempre tem que ter alguém como referência, assim, né? Às vezes, por exemplo, o senhor talvez nunca pensou em ser professor antes. Nunca pensei. E aí surge uma pessoa, as coincidências que a gente tava falando, né? Surge uma pessoa, dá uma aula, e aí a pessoa, eu quero ser isso. Né? Então, Mas aí, muito provavelmente, ele viu que o senhor era interessado, Sim. que era inteligente. O senhor soube se expor à Você sorte. acredita que e ele deu a a oportunidade. mulher dele, professora Verônica, que também é microbiologista, já velhinha, liga pra mim. com certeza ele ficou muito orgulhoso, né? A minha experiência com o Dr. Roberto foi como professor, né? Que eu fui graduando na graduação. A gente tava até conversando ontem. Eu lembro, a gente terminou, fui pra casa, ainda lembrei. Eu vi o senhor no primeiro dia, que quando a gente vai iniciar a graduação, existe hoje, tem um tempo atrás que começou, Cerimônia do jaleco. isso é cerimônia, foi a primeira turma. Não tinha jaleco não, mas os chefes dos departamentos se apresentavam ali, professor, ó, dentista não gosta de estudar, são poucos aqui que vão estudar. Meus residentes mesmo estudam direto, não tem que ter raça, tem que ter vontade. Eu fiquei, meu Deus, eu achava que cirurgia era só extração e implante, eu não sabia nem o que era implante. E aí ficou com a pulga atrás da orelha. Pronto, aí como eu tava nas matérias básicas, eu desci, né? Não fiquei lá no nosso prédio oficial. E aí quando eu voltei pra cirurgia 1, primeira aula, professor Roberto Azevedo. Até ele. Eu já tava nervoso, você tem mais ou menos na frente ali. Eu vou acontecer, esse homem tem que me enxergar. Ele tem que me enxergar. Eu quero ser cirurgião. Eu quero saber o que é isso. E aí eu fui fazer uma bendita de uma pergunta sobre técnicas anestésicas, anestésicos locais. E perguntando sobre... Você antecipou o assunto. Antecipei o assunto e fui perguntar sobre o que ele já tá careca de falar. Por que usa anestésico com vasoconstrictor? E ele, Luiz... Você estudou? Na frente Ele perguntou qual era o meu nome. Qual é o seu nome? Eu, Luiz. Responda você. Você não tá assistindo a aula aqui? Você tem que correr atrás do assunto. Você acha que alguém vai ficar atrás de você ensinando alguma coisa? Assista a aula e aí depois você vai saber o que é. E deu alguma coisa na minha cabeça. Eu peguei aquela biblioteca, revirei de cima a baixo e tentei formular, né? Porque era um assunto seguinte. Da aula seguinte. Só que o Dr. Roberto lembrou o meu nome. Então, no meio da aula, eu pensei, não, já era, né? A memória já não tá tão boa. Aí ele, cadê Luiz? Ele não lembrava da minha fisiologia, mas lembrava do nome. Aí eu, aqui, professor. Aí eu lembro que minhas colegas atrás, esse aí já era, meu Deus. Obrigado. É por isso que eu não gostei dessa parte de aula online. Pra mim é péssimo. Verdade. É verdade. Porque você não consegue ver o rosto das pessoas. Não consegue interagir. E não tem interação nenhuma, porque cada aula é diferente, cada aula tem um maluco diferente. E na época da pandemia teve que se adaptar? Que jeito. Na aula online. Aí eu sei que eu respondi, né, mais ou menos. Ele viu que eu tinha me esforçado pra responder. Aí ele fez aquele... E aí seguiu. Eu olhei pra cara. Tá vendo ele imitando? Não, o senhor... Eu quero ser estagiário dele. Como é que faz? É isso aí, correu atrás, arrumou até mulher. Mas aí você saiu casado. Saiu casado. E pra vocês na residência, como foi assim, formar esse casal? Meu filho, não é pra formar, é pra dizer pra doutor Roberto. Um sofrimento de 2 anos. Você era perder o foco lá dentro. Eu acho o seguinte, eu sempre falo isso pra eles. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Por quê? Graças a Deus deu certo. Mas se não tivesse dado certo, eles iam ficar inimigos.
Ia bagunçar. Ou perder o foco também lá dentro. O foco não, Depois porque a gente os dois conta tinham como a mesma vontade de terminar o curso, né? Mas a questão é quando não dá certo. Quando dá certo, é uma beleza. Aí os dois estão aqui. Casado, luxo. Mas se não desse certo. É verdade. Se não desse certo. Mas E tanto vocês deu contaram certo, pra ele como? Tanto deu certo Não que ele... contaram. Eu só fiquei sabendo depois. Eu falei, Você nunca desconfiou, nunca né? desconfiei. Priscila que falou. Atores. Eu falei. Atores. A gente ficou com medo de outra pessoa contar pro professor Roberto. E a gente queria contar. Mas, ó, desde o primeiro ano que a gente já tava junto, e a gente só foi contar no final do terceiro ano. E era Então, cacete, era briga. Mas Eu não vocês conseguiram percebi. esconder até um certo Foi, tempo, conseguiram né? esconder. O Eu tempo não tinha todo. noção nenhuma. a gente que contou já, porque ia ter o encontro dos ex-residentes. E aí, aí ele doutor ia- Braulio já tinha se tocado. Aí eu tava no ambulatório lá, mexendo nos prontuários dos pacientes. E ele, Priscila, fica aqui sozinho, Priscila vai lhe bater. Eu, eita, já sabe. Professor, ela é braba mesmo. Aí o doutor Braulio vai contar para o doutor Roberto. Aí pronto, a gente não tem que contar logo. Mas só foi no final. Igual a Felipe Felipe e Carolina. Carol. Eu tô namorando mesmo! Mas ali ele já falou logo no começo. Do Felipe Ansioso. Eu já tava percebendo também, não tava mais conseguindo. Eu falei, olha, isso é complicado. Até porque você é R3 e chefe. E ela é R1. Tanto é que ele não podia dar punição para Carolina sem uma boa justificativa, ou não dá. Porque se ele desse demais, era porque ele estava querendo mostrar que, né, ele não tem nada a ver. Que... Sempre ia ficar nesse limbo, né? Sempre. Ele ia sempre perder a dosagem, né? Mas é recorrente, tipo, formar casais lá nas turmas? Até que não, viu? Não. Mas de Tem vez em quando os tem. dois preceptores. Agora, Doutor Joaquim, doutora a Fátima. residência muda vidas. Muda. Não tem a nada da mudança. Mudando fácil. Mudando fácil, mudando vidas. A residência muda a vida mesmo Isso do aí, muda sem muito. dúvida. Sem dúvida. E pra melhor. No nosso caso foi... melhor. A Ave gente Maria. eu vejo tantos aí que arrumaram as suas vidas na residência. Valtinho, que ficou lá em Barreiras, arrumou uma mulher lá em Barreiras. Doutor Alexandre também. Alexandre. Georges. Muita gente, todo mundo, né? Muita gente mesmo, e eu fico feliz. Sabe, uma coisa que eu fico feliz é ver o meu aluno crescer. Eu Pra um acho que isso é a professor- coisa mais maravilhosa para o professor. É o seu aluno ser maior do que você. E Quando isso o precisa de aluno humildade supera o também, né? mestre. Ah, isso é verdade. E que bom que você pense assim mesmo. Porque... Mas é o certo, é o Esse verdadeiro correto. professor. É o correto. Com certeza. Ah, Roberto, você devia fechar a residência, já formou muito bucomaxilo. Não, pelo Mas amor a de minha Deus. vocação é essa. A minha vocação é essa. Professor, e como é que foi a primeira turma? O senhor lembra lá como foi que surgiu a residência? A residência Volta. surgiu por motivo egoísta. Não foi. Eu já era professor, já era da UFBA. Mas pense você atender 100 pacientes para fazer relatório, atestado. Eu começava a atender 7 da manhã, meio-dia ainda não tinha acabado. Porque o serviço começou em 1993, na verdade, o serviço começou. Em 92 foi que eu operei o primeiro caso no Santo Antônio. Por isso que eu disse que eu tenho 30 anos lá. Mas começou do zero. Não tinha paciente nenhum. Então eu fui lá na cara e na coragem para falar com o Tassiano, finado Tassiano, meu guru, que eu sempre brincava com ele, meu guru! Porque eu não conhecia. E imagine que naquela época ninguém sabia o que era bucomaxilo. Pois é, para pessoa Então eu falar. cheguei lá, quem é o diretor médico? É doutor Tassiano. Aí eu fui lá falar com o Tassiano. Nunca tinha visto. Vou pedir uma oportunidade para eu ficar aqui no centro, que eu operei e gostei. Aí ele perguntou para mim, o que porra é bucomaxilo? Porque ele era desbocado. Ele sempre foi muito desbocado. Era uma boca suja danada. E
E aí eu expliquei, olha, é uma especialidade odontológica, mas que trabalhamos no hospital, fazemos trauma de face, cirurgia ortognática, que é a cirurgia de queixo grande, que tem que explicar, né? Porque ele não sabia. Não sabia o que era. E aí o centro cirúrgico estava inaugurando um novo centro cirúrgico. A minha primeira cirurgia foi ainda no centro que era ali no que trata alcoólatras. Sim, sim. Aí depois passou para lá, onde a gente funciona até hoje. E aí estava formando o centro, ele falou, vou lhe dar uma sexta-feira de manhã. Comecei lá uma sexta-feira de manhã. Então, deu certo de primeira, assim. Na primeira reunião, ele já... Ele me deu confiou. essa sexta-feira de manhã. Eu falei, olha, Tassiano, eu sempre sou grato para você, porque eu acho que uma coisa que eu tenho é gratidão. Tem que ter, né? Tem que ter, porque tem muita gente que é ingrata, que É acha que consegue as coisas porque é por conta dele. Mentira. Se Tassiano não tivesse me dado a oportunidade, Podia estar batendo a cabeça. gente não estava aqui hoje conversando, não. Nem a gente estava formado. Nem vocês estavam casados. Provavelmente não iam se conhecer. O que é que eu ia fazer lá? Veja o que é a teia do destino. Uma coisa, Essa conversa com Tassiano é fez que a gente permitiu a gente estar aqui hoje. Que eu conheci Bruno. Foi essa conversa com Tassiano. E quem que foi junto com o senhor? Porque o senhor estava sozinho. Sozinho, fui eu e Deus. E essa primeira turma surge como? Teve algum processo Dr. seletivo? Braulio. Não, aí isso foi em 92. Em 92 eu tive essa conversa, em 93 inaugurou o centro. E eu fui. Comecei a fazer um ambulatório. Eu chegava no ambulatório, era 7 horas da manhã. Quando não tinha ninguém para atender, eu subia para o centro para fazer a cirurgia. Que eu pegava os pacientes da UFBA. Que chegavam lá, que precisava tumor. Eu me lembro de um queratocito que eu fiz uma ressecção. Que quem me auxiliou foi uma aluna da graduação. Meu Deus. Eu comecei a cirurgia às 8 horas da manhã, fui acabar às 6 horas da tarde. Respira, menino! Você não sabe o que é que eu já passei, não? Ave Maria. Então, aí foi começando, de repente as coisas foram começando a acontecer, as cirurgias já foram começando a aparecer, as pessoas foram conhecendo o que era ser bucomaxilo, começaram a indicar. Aí começou a aparecer fratura, sequela, tinha muita sequela de fratura, porque não tinha bucomaxilo no HGE. E aí foi aumentando o número de pacientes. Aí eu coloquei estagiário, Braulio foi estagiário, Weber foi meu primeiro estagiário. Aí vieram outros estagiários. E a partir daí foi crescendo. E Aí quando eu foi que falei, teve o olha, primeiro rapaz, processo seletivo? Eu vou ter que... O primeiro processo, oficialmente, a residência começou em 2001. Então o senhor passou longos 8 anos, Oficialmente. Eu já tinha alguns estagiários que viraram residentes. Entendi. Era Maurício, André Azevedo, André Cláudio. Que é aqui de Alagoas, André Cláudio. Nunca mais soube de André Cláudio. Aqui tem um bocado de gente. Nunca mais soube de André Cláudio. Mas ele foram os primeiros residentes, na verdade, que a gente chamava de estagiário. Mas eles foram residentes. Darcy. Outro dia eu encontrei o Darcy, me deu tanto beijo. Se a mulher visse, ia ciúmar. Ô, professor, e foi tranquilo chegar lá e um dentista dentro do centro cirúrgico, todo mundo anestesiava normal? Teve alguma pergunta assim, fora da realidade? Rapaz, Briga com anestesista? eu nunca tive uma briga com anestesista. Também, quando eu chegava lá, o povo achava que eu era quem? O irmão dele. Isso me ajudou, né? De certa forma. De certa forma, isso ajudou. Porque ele sabia que eu tinha um irmão que era anestesista. Então já estava bem encaminhado, né? Então, assim... olha, melhor não mexer, porque... o cara é irmão de anestesista, né? E aí, o segredo, Priscila, eu já falei, o médico não é nosso inimigo. Você vai fazer um bom trabalho, ele vai aceitar. Hoje, você recebe felicitação no dia do médico. É verdade. A pessoa acha que dia 18 de outubro, que é o dia do médico, é nosso dia também. Eu recebo mais felicitação no dia do médico
do que no dia do dentista. Por quê? Porque a gente faz um trabalho como qualquer outro, igual médico. Você sabe disso que você passou por lá. Sim. E aqui também nos hospitais particulares. Com certeza. Isso tudo foi um processo de construção de gente boa que passou antes de você e que, por competência, levou a todos a acharem assim, não, os caras operam bem. Os caras são bons. Dia 18 é dia do médico, dia 25 É dia do é dentista. dia do dentista. E dia do dentista tem promoção, né? Na Dentalmac tem. Dentalmac que atua... Gostou da minha... Gostei da... Um brinde, Não, um brinde cara, a eu Dentalmac. Um brinde a Dentalmac. Eu vou pedir agora os meus materiais da Dentalmac. Time do cara, mano. Muito tempo. A Dentalmac, ela atua também em Salvador e aqui. Então é um casamento perfeito. Da mesma forma que o senhor já formou mais de 100 cirurgiões, todos esses cirurgiões, eu não tenho dúvida que já passou pela Dentalmac, sabe como o atendimento é diferenciado. Graças ao senhor, as caixas de cirurgia que não são baratas, mas que tem um bom desconto na Dentalmac, também é viável, né? Então, produtos médicos hospitalares, a Dentalmac está atuando tanto em Salvador quanto em Maceió, a sua mais completa dental. Desenrolada, né? E qual é o telefone da Dentalmac? A gente deixa na descrição do vídeo. E aqui temos Uns brindezinhos? tem uns brindes, que aí a promoção você precisa visitar a loja. São lojas grandes, você vai tomar um cafezinho, vai conversar com Edifício Service Center Térreo. Mereceu uma salva de palmas. Fica no Itaigara ali, em frente ao shopping Itaigara. Em frente ao Shopping Tegara. Em frente ao shopping Itaigara. Tá bem tranquilo. É. Tem legal, estacionamento, é legal. você passa lá, fica meia hora conversando, né? Conversando com as meninas. Mas se Menina, quiser... isso aqui que agora. Só tem, Se eu vou com você... não né, tem filho? vendedor, não? Tem vendedor também. Ó, Igor, Porque você só conversa com as meninas, Mas né? são poucos. Você só conversa com as meninas. O Igor ontem falou Tá que indo botava... tão bem. Tava indo tão bem, Luiz. Não, mas os caixas só são as meninas lá. O Igor ontem falou que botava a mão no fogo. Mano, bota a mão no Depois dessa, meu filho. Não, Mas mas eu assim- fiquei impressionado com a propaganda agora. Ai, Não, Mas contrata. tem que ser, eles merecem. Mas a porque Dentalmac é muito boa. Agora só precisa aumentar um pouco a... quantidade de homens. Não. Quantidade de homens. O valor do patrocínio. Mas já ajuda bastante. Mas a gente vai conversar. Não, depois desse daí vai dobrar. Agora já. Ô, professor, o senhor então Eu vou falar formou- para os alunos lá para comprarem com na certeza. Dentalmac. Por Os favor. alunos de cirurgia. Por favor, obrigatório agora, lascou. Aluno Dr. Roberto de Talmar. O senhor já... vai, Vou diga. chamar o Igor, A participação. porque eu sei que vai agregar Ó, tá demais. vendo? Ele Vem aqui agora... pro meu lugar Igor, agora. ele é cirurgião bucomaxilo já. Não aqui. Ah, ele vai ensinar aí? Ele já participou do podcast, foi um dos mais. Mais Visto. visto, né? Requisitados. E eu tenho certeza que ele vai agregar muito. Hoje ele é professor e preceptor do serviço de cirurgia das obras sociais Irmanduz também, juntamente com o Dr. Roberto, que é o coordenador. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez. E o meu pessoal chamava ele de De vez em Igão quando eu e eu não encosto aqui. entendi. Até vendo o pessoal. Até vendo. Igão é por disso aqui, velho. É o famoso Igor Cigano. Igor Cigano. Igor Cigano. Prazer. Prazer, Uma prazer, honra Igão. estar aqui. Rapaz, eu não gosto de ficar do lado de gente grande, porque eu já sou compacta. Os piores venenos estão nos menores frascos. Vai, Maria. Não, peraí. Priscila. Eu nunca imaginei. Eu tô sem acreditar vocês dois aqui hoje. Tá vendo? Não, Priscila não dormia. Não dormia. Ela falava com a gente lá no grupo, que tem um grupo nós temos meia-noite, uma hora minha amiga, vá dormir. Não, E olha, e agradeço a Igor estar aqui, porque Igor é quem Fez a ponte aí. fez a ponte com o Bruno. Ah, conheci e tal, e vamos lá, professor, vamos lá. E ele fica lá. Eu e sou você. entusiasta. Ele é entusiasta Conheci e eu. Bruno e eu falei pro professor, Vale a pena. menino joga duro. E só comprovei isso aqui, né? É um excelente cirurgião de mão cheia. Opera muito bem, bom os escutar resultados isso de são vocês. muito bons e tá de parabéns. E é como o professor Roberto falou, não tem demérito nenhum na gente
se prestar a aprender, né? Está apto a aprender, a ouvir. Sempre tem alguém Sempre que sabe mais do que a gente. mais. A gente não pode Você achar que não sabe sabe tudo. Não sei, Não ninguém sabe tudo. Independente de quem seja. E eu fico mais feliz ainda, porque o professor Roberto está aqui. Isso só prova um cara que tem 30 anos de experiência na nossa área. Imagina a gente escutar isso de vocês, né? Então, assim, para mim, isso é só um exemplo. Eu, mais do que ninguém, vejo como isso é um exemplo. E tem uma pessoa que é minha referência na cirurgia e está apto a aprender com uma pessoa que é muito mais novo. Então isso é muito importante. Escutarem isso de vocês que estão saindo e já sair com a cabeça... Pois é. E é uma pena para quem não tem essa humildade. Na verdade, obrigado. Muito bom. Obrigado pelas palavras. Na verdade. Porque... Mas vocês se destacam por isso, né? Por ter essa cabeça aberta para conhecimento. Imagina uma pessoa que não tem, porque, Bruno não é bucomaxilo, vou nada fazer. Vocês poderiam pensar assim? Vou nada fazer curso com ele. Ou pela idade. Ou pela idade. Fedendo a leite. Fedendo a leite. A primeira coisa que ele disse é está cheirando a leite aqui. Quando chegou aqui, foi mesmo. E você sabe o que eu acho interessante? E agradecer a Priscila também, que Priscila sempre levantou a bandeira da gente e a gente fez a sociedade. Priscila saiu levando também meu nome para vocês, que chegou o Igão, vou lhe apresentar um cara, Igão chegou também, eu conheci ele, a gente já bateu ideia e... Assim. E o céu limite. O céu limite. O importante é a competência. Competência. Né? Você lutou para conseguir chegar a Você esses tava resultados. pronto quando tava... Na verdade, a isso gente é sabe difícil, a gente... Eu tenho certeza que você teve muitos maus resultados. Sim, com Eu que certeza. tenho 30 anos na cirurgia, sei muito bem o que é isso. A curva de aprendizado é difícil. E como o seu próprio... E eu falei, você teve... E a sorte acompanha os ousados. Destemida. Ele foi a primeira coisa que ele falou pra Destemido. mim. E que, tipo, eu poderia ter parado no Poderia caminho, ter não. acontecido alguma coisa que simplesmente Desmotivasse. pudesse lhe desmotivar ou até lhe proibir mesmo de fazer. Porque a gente está mexendo numa área muito sensível de reserva de mercado, de estética. E falando Então esse é você tem que agradecer muito a Deus, que eu acho que Deus... Seu anjo da guarda tava com você ali. Deus, a gente tem que ser, eu sempre falo, eu não posso admitir um cirurgião não ser temente a Deus. Porque Exato. tudo pode acontecer. Tudo. Com certeza. Esses casos que a gente fez aqui. Tudo podia acontecer. Não é previsível. Então tem que sair de casa e pedir proteção divina. Para você encarar o dia. Tem que ser. E como é pro senhor enxergar alunos que estão se tornando preceptores? Eu imagino, assim, que deve ser... Ainda mais assim, Igor, ele falou que... Ele participou aqui do podcast, né? Igor, Luiz falou. E ele falou que você não se imaginava, assim, né? Você gosta de dar aula também, Igão? Cara, e deixa eu te falar. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar o conhecimento. O que eu tiver de conhecimento, eu gosto de passar. Na verdade, quem tem que fazer a crítica sobre se eu sei ou não é quem está aprendendo. Mas eu gosto dessa parte de dar aula. Mas eu não tenho muito saco para a questão acadêmica. Eu gosto de passar conhecimento para quem já está mais... Parte prática. É porque é mais prático. Eu gosto da parte prática. Eu não gosto muito da parte teórica sabe? Eu gosto da prática. Do treinamento e serviço. Isso, eu gosto dessa parte do treinamento. Então, isso sim eu gosto de fazer. Essa parte teórica, ela é um pouco mais maçante para mim, sabe? Então, eu dou, normalmente, a gente tem um curso lá em Salvador de artroscopia da ATM. Excelente. Como foi que surgiu o curso de vocês assim? A ideia surgiu dele. Não, a ideia surgiu como a gente... Uma coisa acontece, eu ia fazer essa pergunta para Igor, porque o nome dele é Igor Cigano. Todo mundo está percebendo os ouros de Igor aí. Deve estar brilhando tudo a câmera. Então, o que acontece? Eu sempre falo que eu faço, eu compactuo, gosto da filosofia socrática, mas vocês sabem por que Sócrates morreu? Porque Sócrates, ele brigava com os sofistas na época. E os sofistas eram aqueles professores que cobravam para ensinar.
E Sócrates brigava com ele, dizendo que professor não pode cobrar para ensinar. Que o ensino tem que ser gratuito. E ele morreu por causa disso. Morreu por causa disso. Morreu. Arrumaram uma maracutaia, prenderam Sócrates e Sócrates morreu. Foi envenenado e morreu. E isso é uma questão que eu não tenho nenhum problema em dizer, que eu nunca coloquei dinheiro na frente de nada. Sim, com certeza. Mas a questão é que nós temos que viver. E para viver, você precisa ganhar algum dinheiro. Então eu não acho errado o professor ganhar. De forma alguma. É uma profissão como outra qualquer. A gente não pode colocar o dinheiro na frente de tudo que a gente faz. Então a Bíblia fala que o amor ao dinheiro que é o mal dos pecados. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É você fazer aquilo por dinheiro. Em função daquilo. Então o que é que acontece? Eu não tenho que provar isso para ninguém. Porque tudo que eu fiz, eu não fiz visando dinheiro algum. E nunca me faltou, graças a Deus. Igor ainda precisa provar. Calma, Moreno. Só tem 2 anos. Mas a gente tem que ter paciência, porque essas coisas vêm com o tempo. Com o tempo vai se perceber que ele não faz isso só pelo dinheiro. Mas também porque ele vê os pacientes ficando bem. Os alunos aprendendo, ficando bons. Sendo gratos a ele. Sendo gratos. Mas evoluindo, como o professor Alberto Entendeu? falou. Então isso, com o tempo, vai mudando a concepção. Sim. E eu acredito nisso, porque senão eu não tinha colocado o Igor para trabalhar comigo. Lá na época, a pergunta de vocês, eu já comecei há muito tempo essa parte da artroscopia, já vinha há muito tempo tentando desenvolver a técnica e eu sempre ficava no pé do professor Roberto. E eu acreditava na técnica, só que eu não... Você sabe como é, para eu vir para cá você precisa... Professor Roberto, eu sou muito difícil de sair. E aí a questão da persistência, muito difícil de sair. Você precisa estar ali o tempo todo, né? Alimentando a ideia. Justamente. Então eu sempre ficava, professor, artroscopia, quando o senhor tiver um caso, vamos fazer um caso junto. E aí eu sempre em cima disso, o tempo todo, batendo sempre. E aí teve uma vez que ele fez um caso, e aí acho que ele fez sozinho, não gostou do resultado. Lavei músculo. E aí... O resultado ficou bom. Mas eu lava músculo. Mas não ficou. Eu falei, não, vou pedir uma consultoria para ele. Cirurgia difícil, né? E aí nessa época eu já vinha fazendo alguns casos com outros colegas lá de Salvador, outros cirurgiões, tanto do serviço quanto de fora. E aí o professor Alberto falou, Igor, vai ter uma artroscopia amanhã. Você pode ir? Eu disse, agora é hora. Agora, tô preparado. Se tivesse, eu cancelei no dia, vou. Aí não dormiu também. Ó. Não dormi. E a cirurgia saiu filé, ficou tudo... A cirurgia foi redonda. Tudo certo, como eu falei, eu sei reconhecer. Pô, se eu não soubesse reconhecer quem sabe, quem não sabe, eu não tinha algum problema mental. Eu ia ter algum problema mental. Como eu vi Bruno aqui operando e vi que ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. E aí, o professor Roberto, ele fez uma, depois ele marcou mais outra, aí fizemos a segunda. E os resultados? Resultados bons. E aí, ele sentou no final dessa cirurgia, tava eu, ele e Felipe. Aí ele trouxe a proposta, pensando futuramente em talvez abrir um curso, ainda não tinha nada sedimentado, e aí ele perguntou se eu tinha interesse em fazer o ambulatório lá na segunda-feira de manhã e começar devagarinho a operar uns casos lá no Santo Antônio. E só aí que uma terça-feira... No início, uma terça-feira no mês, eu ia lá para fazer os casos de artroscopia. Só que tudo no começo, realmente, a gente precisa ter um foco, precisa de parceiros, né? Parceiros que colem. Então, a gente teve que articular muita coisa.
para que a coisa acontecesse, né? Apesar do hospital ter uma ótima estrutura, a gente não pode somente depender do hospital. A gente precisava dos parceiros para chegar junto. E aí, graças a Deus, a gente passou um ano inteiro testando, treinando, colocando 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, para ver se dava certo, o que não dava. Quantos pacientes já ter. Inclusive, a gente já pode dizer para a Priscila, né, que está fazendo o curso, que a gente pretende colocar mais um paciente. 6 pacientes. Já que esse módulo a gente percebeu que quem está fazendo está evoluindo muito rápido. Sinal que a técnica também está sendo bem passada. Com certeza. Demais, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E aí entramos nessa área do curso e graças a Deus está dando certo. Está sendo bom para o hospital. Bom para o hospital, está sendo bom para a gente que é professor, bom para os alunos e bom principalmente para os pacientes, que são os mais beneficiados. E Felipe também é professor, que foi meu colega também de residência, então só orgulho, né? Só orgulho. Porque, imagina, você estudou comigo na faculdade e hoje estava ensinando pra gente. Eu chego lá no curso, meu colega é igual, também está passando, então, para mim, isso é extremamente... Né? A gente estava falando aqui de persistência, poucas pessoas sabem, e aí isso é um mérito do professor Roberto total, mas... E a gente traz algumas situações que já aconteceram lá em Salvador, mas o quanto a persistência ela é importante para que algo aconteça. Acho que o professor Roberto ele chegou num momento em que ele mesmo falou que a bucomaxilo ninguém conhecia. E ele sofreu um preconceito muito grande durante esse período até que as coisas se sedimentassem. Hoje eu formei. Quando eu formei, eu não tive nenhum empecilho como cirurgião para sair no mercado, fazer um cadastro no hospital e operar. Já estava tudo pronto, né? Por conta disso aqui. Então, imagine se você não for persistente, né? E trazendo aqui para isso, em relação à artroscopia, justamente foi isso, foi a persistência, né? E eu acho que é por isso que ele é assim. Porque eu acho que ele já tomou toda a porrada na gravação. Esse cara vai ter que provar, o cara vai ter que provar. E aí a gente fica ali em cima. Prova, depois ele vira meu amigo. Mas tem que ter alguém para encabeçar nessas coisas, porque agora, para mim, é mais fácil chegar e colocar algum paciente de artroscopia, porque você já chegou aqui, já me passou, mas imagine ele que começou e aí tinha alguma dúvida, não tinha nem a quem perguntar, né? Então são fases totalmente diferentes, né? Então tem que ter alguém para encabeçar isso aí. E falando do Hospital Santo Antônio, o Hospital Santo Antônio, todo mundo que passou por lá se sente extremamente bem, né? Não só os residentes, como quem você chegar assim da porta até o centro cirúrgico, os pacientes, todo mundo se sente muito bem. Depois vai lá conhecer. E o hospital tem também a possibilidade da gente fazer doações, não é isso, professor? A gente faz doações através do site, né? Através de Pix. Uhum. Que agora eu não estou lembrado bem o que é, acho que é Amigos. Pô, não vou falar uma coisa que eu não sei exatamente. Mas ela coloca o link na descrição. Vai colocar na descrição. Porque é uma obra de Deus. Eu, todo dia hoje, antes de sair, eu rezo para a irmã Dulce para proteger os seus gestores. Pedir que seus gestores sejam sempre competentes, que pensem no povo de Deus que está sendo atendido lá, que isso é uma obra de Deus, que sejam inteligentes em seguir isso daí. Principalmente Maria Rita, que é uma pessoa que eu acredito que é a sucessora de irmã Dulce. Com certeza. E a gente sente, a energia lá é totalmente diferenciada. E você tem que entender que é um hospital que é referência hoje na Bahia em várias especialidades, né? E a gente realmente precisa dar esse suporte ao hospital. Até pra gente que fomos formados lá. Então, uma das referências da Bahia na especialidade que é bucomaxilo tá lá, dentro do Hospital Irmã Dulce. Então a gente precisa realmente desse suporte. A alma do serviço é o Hospital Irmã Dulce. E aproveito aqui para convidar todos a conhecerem o memorial, já que é a primeira e única santa brasileira. E é muito bonito, é muito encantador. Vale muito a pena. Vale a pena você conhecer quem foi Irmã Dulce. A história, né? E o legado dela principal são as obras. As obras de Irmã Dulce, que não é só o hospital, não.
São várias outras entidades, outros hospitais que são também orfanato, administrados. Tem um orfanato. Tem aquela parte dos pacientes especiais que moram lá, tem os pacientes que moram dentro da unidade. É uma obra de Deus mesmo. É uma obra de Deus e que você sente uma outra vibração. Quem chega lá, inclusive, nesse curso, fica encantado. Sim, fica encantado. Chega lá e sente outros cirurgiões que não fizeram parte do serviço, talvez nunca tiveram a oportunidade de entrar, eles não têm noção do tamanho do que é o serviço, né? De como é o nosso serviço. Então, quando eles entram lá no hospital, eles ficam encantados, porque eles imaginam que fosse uma coisa precária, arcaica, como outras unidades, né, que atendem SUS. Tudo de ponta. E é tudo de primeira linha. O hospital é completamente bem equipado e a gente tem do melhor lá. O Centro Cirúrgico do Hospital Santo Antônio não deixa a desejar nenhum hospital daqui de Alagoas. E olha que a gente já foi para todos aqui. Então, assim... Particulares, né? Particulares. A gente está falando um 100% Eu fico imaginando o SUS, SUS. Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre seu encontro com o paciente fissurado e todo esse projeto, que é uma das maiores referências em pacientes fissurados, que é o seu... Acho que é o seu dengo ali, né? Não, a que o senhor mais... Desde 99. Rega ali e a gente vê o amor que o senhor tem toda vez que atende os pacientes, que em geral são pacientes extremamente necessitados, e o senhor dá não só um excelente tratamento a esses pacientes, mas como todo mundo ali chega acolhido e recebe amor pelo senhor. Então eu queria saber como é que foi a experiência iniciar esse projeto e continuar durante tanto tempo. Como a irmã Dulce fala, né? A obra de Deus, o homem não acaba. O homem não acaba. Então, o paciente fissurado, quem trabalha com paciente fissurado, fica encantado, não é como uma coisa que entra dentro da sua alma e você, quando percebe, está completamente preso. Então, você conseguir retornar esse paciente para a sua vida social não tem preço. Totalmente gratificante. Não tem preço. Vale a É pena. aquela coisa da vocação. Tudo, né? Da É vocação. uma vida nova para ele também. Vale a pena lembrar que o centro de referência no Brasil era o Centrinho de Bauru, que foi onde o professor Alberto foi receber o treinamento. Hoje, o Centrinho de Bauru já não tem o volume de cirurgias que o Centrinho do Hospital Irmã Dulce tem. Não. E casuística. O Centrinho de Bauru é muito grande. E casuística. Continua muita coisa. Justamente. Mas a gente é um centro menor que Bauru. Nunca vamos ser um centro maior que Bauru. Comparação dos tamanhos. Mas, Justamente. assim, a gente, na Bahia, tem muito paciente. Para você ter ideia, eu só estou marcando paciente para maio. Sábado agora, dia 8, nós vamos ter um mutirão. Serão 16 pacientes. Chamei até Clarice para ir lá para operar. Clarice, que é cirurgiã aqui. E que é fissurada. É verdade. E que isso me dá um gás. Eu sempre penso nela nisso daí. Eu falo para ela, Clarice, não Um foi exemplo, à toa exemplo que você também, né? saiu da Baiana para vir para cá. Que surgiu essa vaga para você. Verdade. Eu não sei nem quem foi que saiu, que a Clarice acabou indo para lá. Foi uma pessoa que ficou doente. Ah, foi Maísa que ficou Maísa doente. foi mesmo. E aí apareceu essa vaga e eu falei, Clarice, era para você vir para cá. As coincidências. Né? As coincidências da vida. Professor, nosso tempo tá acabando, né? Já? Mas deixa aí que a mulher já deve estar preocupada. O celular vibrou ali. Já deve ter ligado. Já deu uma ligada ali, já. Então, qual que é o falei? Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso do lar. Então, Então- vamos encerrar para não ter... Professor, a gente sempre encerra com a mesma pergunta, tá? Ainda existe algum sonho dentro da odontologia que o senhor quer realizar? Já realizou tudo? Já tá bom por aqui? Oh, meu Deus do céu. No dia que eu acabar de sonhar, é o dia que eu vou morrer. Eu falei a mesma coisa. Tá vendo que aluno, né? Eu falei a mesmíssima coisa. Já tá pronto, já tô Tô no meu pronto, túmulo. acabei de sonhar, pode embarcar. A gente aí. não deve nunca parar de sonhar. Uma vez eu perguntei para Lohan, o que é que lhe motiva a acordar todo dia de manhã cedo, né?
Ir lá passar o paciente. E Que motiva? de novo, todo dia ali. Eu não sei. Tá perdido. Tá perdido. Lohan, você tem um sonho. O seu sonho é ser um bom bucomaxilofacial. Eu imagino. E a partir daí você vai ter outros. Então, o que motiva o ser humano é o sonho. Estar aqui é parte do sonho, né? Sim. Depois de tantos anos. É a esperança de ser melhor, de tudo isso. Sempre tá melhor. Quando eu vejo essas pessoas sem esperança, uma pessoa sem esperança é uma pessoa que tá para matar e morrer. Aquele cara que vai lhe assaltar ali, que não tem esperança nenhuma de uma vida daqui a 3 dias, ele não tem nada a perder. Porque ele não tem sonho, ele não tem esperança. As pessoas têm que ter esperança, têm que ter sonho. Então, a gente tem que estar sempre motivado para alguma coisa. O ser humano precisa disso. Com certeza. E esse pensamento, eu acredito que reflete no padrão da residência, porque é muito difícil a gente conseguir manter a qualidade por tanto tempo. São o quê? Mais de 20 anos, não é isso? 21 anos. Então, E onde vocês chegam, o pessoal já... Mais de 100. E a gente vê, ano que vem nós vamos ter um encontro, o segundo encontro. Pois é. E você percebe que é uma grande família. Sim. Com certeza. E pessoas... Eu interajo com pessoas que nem foram contemporâneos meus de residência. No Cobrac, quantos ficaram chateados porque não tinha um R3 lá? Isso não pode estar acontecendo. Porque na nossa época, o R3 ele era obrigado a estar num congresso. Mas não é questão de obrigação. Não é o professor Roberto que tem que obrigar. É vontade de estar lá. É você pensar. Sentir no serviço. É um congresso, eu preciso estar lá, eu preciso me atualizar, né? Não é a gente que tem que cobrar, precisa ter um R3 lá. Não. Você tem que querer ir. Faz parte. É para melhorar. Né? E não tinha, realmente. E a gente via que antigamente era assim. E os ex-residentes? Muito chateados por isso. Pô, o que é isso que está acontecendo? Porque a gente quer que o padrão... São os novos tempos. São os novos tempos. As pessoas, mais online do que as pessoas, elas querem, elas não querem mais em busca do conhecimento. Você tem que se sacrificar. Eu não tenho dinheiro, vou atrás. Vou rodar a bolsinha na rua. Detalhe, tinham 2 R2 lá, mas não tinha um R3. Tinham 2 R2 e não tinha nenhum R3, né? Então você tem que sacrificar. É nessa hora que você vê quem vai ser quem. Força de vontade. Também. E aí daí você já tira como é que vai ser o padrão. Porque a tendência... enxergar mais na frente. Pois é, e outra, você tem que ir atrás do conhecimento. Hoje as pessoas querem que o conhecimento chegue até ela. Ela quer ficar sentada e quer receber esse conhecimento. O que é que a gente está fazendo? Trabalhar. A gente está fazendo o que aqui? Em busca de conhecimento. Eu vim atrás de Bruno, o professor veio atrás de Bruno em busca de conhecimento. A gente não vai ficar esperando que chegue. Porque é um sonho nosso. Justamente. É ser sempre melhor. Dar melhor para o nosso paciente. Ampliar o nosso leque de procedimentos. Com certeza. Entendeu? É e isso. A troca que a gente teve aqui, isso é uma motivação. Isso é uma motivação que você precisa ter. E o que eu observei seguir aqui em frente. É um querendo o bem do outro. Troquei ideia com o Igão, com o seu Roberto e críticas construtivas, seja melhor aqui, seja melhor ali. Com sempre certeza. lhe jogando para ser uma pessoa melhor. Você ser melhor e, consequentemente, ser o paciente que é o principal motivo da nossa profissão. Quem vai receber o benefício. Vai ser benefício. Professor, muito obrigada por estar aqui. Que honra. Tá, que honra. Que honra. Nunca imaginei. Isso aí, Igor. Igor realmente. Igão, você é o cara. Uma salva de palmas para Igão também. De trabalhar. Eu tenho o privilégio de fazer inveja a você, que eu tenho o privilégio de toda segunda-feira estar lá trabalhando. Isso é verdade. Isso é um privilégio. É um privilégio. Então, eu trouxe até vocês. Mas agradeço o Igor, não só isso, né? O Igor tá com a gente desde quando a gente chegou. Você falou aqui. da parceria, né? E que a gente sempre conversa que você tem que estar com as pessoas certas, que pensa igual e que vai lhe... Que alavanque você pra cima. Isso é o mais importante. Isso é não importante. adianta ninguém vir sugar de você. Doutora Gilma mesmo, eu devo muito a ela. Sim. De estar aqui hoje. Por quê? Porque você viu que ela disse: Roberto, você tem que pegar. Eu falei: Gilma, eu não tenho mais idade pra isso, não. Mas
Roberto, você tem que ir atrás dessa clínica e não sei o quê. Tem que... Por favor, filma aí. Filma aí, rapaz. É uma oportunidade, não pode perder pra mandar pra ela. Mas é importante isso. Um Com tem que certeza. botar o outro Sim. pra crescer. Com certeza. Sempre. Era uma Sempre. história que vocês podiam perguntar num outro momento, porque é bonita a história. É Fala a verdade. história, professor. É verdade. Essa É história muita é bonita. história. História, É muita mesmo. história. É muita história. Mas Verdade. assim, a gente tem que ter essa motivação. E outras pessoas podem lhe motivar. Com certeza. E a gente tem que ser grato a isso. E Sou mesmo, eu sou sempre É muito grato. melhor, por exemplo, o Igor já passou por muita coisa, já viu o que é que dava certo, o que é que dava errado, e chegou pra gente e apontou, o caminho é esse aqui. Se vira e Olha, vá. Priscila, Bate não nas tem costas. pecado pior do que a ingratidão. Sim. Não tem pecado pior que a ingratidão. Isso aí eu acho que Deus tem tanta... Se ele tiver raiva, que eu não sei que Deus tem raiva, mas ele não perdoa esse tipo de... Eu acho que é um pior pecado a ingratidão. Eu sempre fui muito grato àqueles que me acolheram e que me permitiram chegar onde... E nós somos gratos a vocês também, verdade. ao Senhor. A né? Tava gratidão, falando pra Priscila, né? a A gente sabe gratidão o- é o que o mais... que aconteceu É o aqui. sentimento que mais atrai coisa boa. Acho que o maior testemunho aqui é o Bruno, né? É o que mais atrai coisa boa, é o sentimento de gratidão. Sempre, sempre, sempre seja É o que grato. eu falo, eu Sempre tava seja falando grato a ontem, a tudo, gente- tudo. Sempre. Porque, professor Roberto, hoje ninguém estaria aqui, né? Se a gente Pois é. não O tivesse... Roberto mudou nossa vida. Professor Roberto, isso realmente é algo Mudou que nossa vida. Transformou. na minha vida eu não tenho como pagar, né? Porque eu tava falando isso no carro, às vezes a gente pensa que somente ter feito a prova e passado, são 2 etapas, velho. A segunda etapa, se você não passar, não adianta. E a segunda etapa depende dele. Então é uma oportunidade que é dada a você. Por mais que você tenha o mérito, é uma oportunidade que é dada. Tinham várias pessoas tão boas quanto, né? Então hoje, se a gente tá aqui, é porque foi uma oportunidade dada. A gente tem que realmente lembrar disso e retribuir. Com certeza. Professor, como achamos o senhor nas redes sociais? Tá bombando, viu? Rapaz, 5.784 visualizações de um vídeo. No Instagram, né? Instagram. Doutor Roberto Azevedo. Doutor Roberto Azevedo. Tem o Facebook também, que o povo vai acompanhar seu Facebook, né? Mas deve ser Doutor Roberto Azevedo. Doutor Roberto também. Azevedo. Agora eu não sei. É porque o cara ele só vai mudar, só clica no aplicativo e posta. Eu não sei direito. E para quem quer buscar mais sobre a residência, também tem o Instagram da residência. www. E o Deu um site site www.bucomaxilo-oside.com. Lá tem todas as informações, inclusive o edital deve estar saindo agora. Ainda tem Em outubro. semana de residente porque eu participei de Vai uma semana. voltar. Tá, Vai né, voltar professor? por causa dessa pandemia, A ficou pandemia. parado. Eu tô querendo que volte É esse residente programa. por uma bom semana. Seja na verdade. residente por uma Semana. semana. Esse programa é Isso. muito bom. Isso, Porque a adorei. pessoa tem que conhecer o serviço de ir. É isso que eu ia falar. Pra Porque não tem chegar muito e querer serviço. desistir depois. Apesar de que... Não, tem muito. A questão é que tem incontestável muito aqui, serviço aí que é cursinho caça-níquel. Ou que quer o residente só para mão de obra barata. Sim. Não quer ensinar nada. Doutor Bruno Bastos. Como é que eu lhe acho nas redes sociais? Dentista das estrelas, né? @Dr Bruno Bastos. E o Bruno E agora... seja bem-vindo, né? Eu nunca vi uma Mais semana novo tão sócio. intensa. A gente, Rapaz, em uma Bruno tá nas semana... nuvens. Eu tinha uma outra sociedade, acabei saindo, tô agora com a Priscila aqui. Na mesma semana, ela simplesmente falou: não, vai vir do Igor e Dr. Roberto, a gente vai fazer a mentoria e tamo aqui. E agora a sociedade também não pode crer. Pode Mas crer. mais que Eu não tô mentoria, entendendo nada ainda. Você recebeu o aval do Dr. Roberto. Não, e agora escutar isso de sim, vocês, amigo. assim, realmente é muito gratificante. Tem a minha me motiva bênção. demais. Tem a minha benção. De pessoas aí que são minha referência, né? Priscila, Luiz, Dr. Roberto, eu ouço muito falar. Agora conhecendo pessoalmente e é gratificante demais. Só agradecer. Agora de trabalha verdade. junto. Vamos. Agora ele abriu uma vaga pra gente lá. Doutor Igor, Agora, como ele acha? diz Igor, é o céu limite. Céu o limite. Tá com a faca e o queijo na mão. Ô, Igor. Priscila. Agora é Igor disse que agarrar a ele tá com oportunidade. Não pode deixar essa faca. Agarrar a oportunidade, botar a faca nos dentes e ir pra Isso, cima. bora. Pra cima.
Como é que eu te acho? Pra Igor, cima nas dos redes homens. sociais? Doutor Igor Damasceno, meu Instagram. Tem muita TM lá pra gente ver. Ave Maria. Agora, Rino. Chino modelão. Estrutural Com laser. com laser. Doutor Luiz, cadê? Fala aqui. DR Luiz Cardoso. Hã? Tá tudo. Levou saúde. Levou saúde, consultório. Tá vendo? Pra você que é bucomaxilo e quiser um treinamento também com a mentoria de rinomodelação estruturada, A laser. pode entrar em contato pela nossa página e aí vão ter as informações. Agora só tem vaga pra 2023, né? O homem tá cotado. né? 2023 já tá em cima. Já né? tá na boca. Faltam na 3 boca. meses, né? Aí depois de ter o meses. Dr. Roberto só Hoje já é 1º de 2024. outubro. 3 meses. Ano voou. Vocês me acham no Priscila Vital F. Lembrando que esse episódio vai estar no @odontalk, tanto no YouTube como no Spotify. Esse aqui eu acho que vai passar do seu bastante, viu? Eu quero que passe. Você está Aê!